Boa tarde a todas e a todos. Vamos dar início à sessão do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, do dia 15 de julho de 2021. Foi encaminhada a todos os membros a ata da sessão anterior e indago se há alguma objeção em relação a seus termos. Não havendo objeção, declaro aprovada a ata da sessão anterior. Quero agradecer a presença dos desembargadores André Cortes Vieira Lopes, Luiz Paulo da Silva Araújo Filho e Tiago Santos Silva, que hoje integram a turma julgadora em substituição e para a composição de quórum específico, no caso do desembargador federal Luiz Paulo da Silva Araújo Filho. Eu quero submeter ao colegiado a indicação do juiz auxiliar da Corregedoria do Tribunal Regional Eleitoral, o juiz Marcel Laguna Duque Estrada, para compor a Comissão Permanente de Segurança do TRE, assumindo a sua vice-presidência e, portanto, substituindo a presidente da comissão nas suas ausências e impedimentos, que é a desembargadora Alessandra Bilac. Há alguma objeção à indicação do nome do juiz Marcel Laguna Duque Estrada para essa comissão? Excelente indicação, presidente. Obrigado, desembargador Elton, e obrigado a todos. Então, por unanimidade, foi indicado o juiz Marcel Laguna Duque Estrada para compor a Comissão Permanente de Segurança do TRE do Rio de Janeiro. Também transmito a todos os membros da Corte, e também será feita a indicação dos membros dessa Comissão de Segurança para o Simpósio Nacional sobre Segurança Judicial, que será realizado nos dias 12 e 13 de agosto, de 9 ao meio-dia, pelo Conselho Nacional de Justiça. Todos também estão convidados, se tiverem interesse no tema. Eu passo, então, ao primeiro processo da pauta, com um pedido de preferência, que é o processo da relatoria do desembargador Reis Fried, é o número 430-34. O recorrente é o Ministério Público Eleitoral, a recorrida é Isabel Gonçalves da Silva, está inscrito para sustentação Dr. Pedro Canelas. Eu consulto o eminente relator, tendo em vista que o parecer do Ministério Público também é favorável à tese da recorrida, se haverá necessidade da sustentação. Não, senhor presidente, eu também estou desprovendo aqui o recurso, acho que não tem necessidade, posso ler aqui rapidamente uma síntese do voto. Tudo bem, doutor Pedro? Senhor presidente, apenas cumprimento Vossa Excelência, os demais membros dessa corte, doutora Silvana, estou satisfeito, de pleno acordo, sem problema nenhum. Obrigado, doutor Pedro. Então, com a palavra, o desembargador Reis Fried. Aqui trata-se, senhor presidente, de eleições de 2020, recurso eleitoral, representação, publicação em Facebook de lives com participação de pré-candidata, inexistência de pedido explícito de votos na hipótese de meio proscrito ou de violação à igualdade de oportunidade, impossibilidade de equiparação do regulamento aplicável à rádio e TV, portanto, ausência de propaganda eleitoral extemporânea e, nesse sentido, eu estou desprovendo o recurso. Caso haja necessidade, posso ler a íntegra do voto. Obrigado, desembargador Reis Fried, que está votando pelo desprovimento do recurso. Indago do desembargador Vitor Marcelo como vota. Acompanho o voto do relator, presidente. Desembargadora Cátia Junqueira. Também acompanho o voto do ilustre relator, senhor presidente. Desembargador Afonso Henrique. Presidente, também acompanho o voto do eminente relator. Desembargador André Cortes. De acordo com o relator, senhor presidente. Desembargador Elton Leme.
Eu conheço o voto na íntegra e acompanho o eminente relator. Então, por unanimidade de votos, foi negado o provimento ao recurso nos termos do voto do desembargador relator. Este é o resultado. Muito obrigado ao doutor Pedro Canelas e vamos, então, passar ao próximo Obrigado, processo senhor da presidente. pauta. Boa tarde. Boa continuidade de sessão a todos. Muito obrigado, doutor Pedro. Nós temos o processo 139-43, que é o prosseguimento de um julgamento em que pediu vista, na sessão de 24 de junho, o desembargador Elton Leme. Então, estarão integrando o quórum deste julgamento também o desembargador Luiz Paulo da Silva Araújo Filho e o desembargador Tiago Santos Silva, que estavam participando naquela ocasião. Então, este processo é o número 13943, da relatoria do desembargador Afonso Henrique Barbosa, recurso do Ministério Público Eleitoral, recorrido Henrique Miranda Santos, interessado é o Facebook e Celso Monteiro. Então, eu passo a palavra ao desembargador Elton Leme. Obrigado, presidente. Inicialmente, eu quero pedir desculpas aos eminentes julgadores, porque eu não consegui terminar esse voto a tempo de enviá-lo com antecedência. Eu concluí o voto um pouquinho antes de vir para cá, então pedi para lançar imediatamente, isso 1h da tarde, portanto, eu peço só desculpas de não ter trazido com 1h de antecedência. Cumprimento a doutora Silvana Battini e eu vou me permitir, pedindo aqui, desde logo, escusas, para ler aqui meu voto vista, porque o tema retratado nos autos envolve representação por propaganda eleitoral antecipada associada à prática de impulsionamento atribuídas pelo Ministério Público Eleitoral a Henrique Miranda Santos. Não obstante, as inovações introduzidas em 2015 pela mini-reforma eleitoral, que é exatamente a Lei 13.165, que visou aperfeiçoar a Lei 9.504/97, que é a Lei das Eleições, persistem, de um lado, dúvidas acerca da incidência e do alcance de alguns de seus dispositivos, e, do outro, verifica-se um arraigado conservadorismo quanto à adoção de certas inovações conceituais então introduzidas no universo jurídico eleitoral. Há, consequentemente, inegável repercussão na jurisprudência, que ainda é oscilante, a refletir alguma incerteza por parte dos julgadores, dentre os quais eu me incluo, e daí o pedido de vista, apesar de ter manifestado, eu recentemente, concordância com os julgados desta Corte Eleitoral e o que justifica, portanto, aqui a minha dúvida e o pedido de vista. Em apertada síntese, o parquê sustenta em sua inicial que a conduta do representado afrontou o disposto no artigo 36A e 57 Lei C da Lei 9.504 pelo indevido emprego de recursos financeiros para alcançar um maior número de pessoas por suas postagens em período não permitido, adotando ainda formas vedadas pela propaganda eleitoral em atos de pré-campanha. Com efeito, antes de adentrar na análise dos fatos propriamente ditos, é necessário considerar que, de acordo com a nova redação introduzida pela mini-reforma eleitoral no artigo 36A, buscou-se balizar com clareza os atos praticados antes do período autorizado de propaganda que, apesar do evidente conteúdo eleitoral, não constituem propaganda eleitoral antecipada. Dentre eles destacam-se a menção à pretensa candidatura, a exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos, a participação de pré-candidatos em entrevistas, programas, encontros ou debates de rádio, na televisão e na internet, a exposição de plataformas e projetos políticos, a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive nas redes sociais,
e campanhas de arrecadação prévia de recursos. Todos esses atos de pré-campanha são permitidos apesar da finalidade eleitoral, sempre condicionados à ausência de pedido explícito de voto, que constitui a partícula conceitual inovadora introduzida no caput do artigo 36A da Lei das Eleições. Logo, sem pedido explícito ou direto de votos, então adotado como critério objetivo, pouco importando a intenção do pré-candidato, tais atos com conteúdo eleitoral não configuram propaganda eleitoral antecipada. Essa é a inteligência do referido dispositivo legal. E aqui eu me permito, muitas vezes, repetir a própria questão conceitual para me convencer e, portanto, para tentar contribuir de alguma forma para esse tema. E acerca desse tema, o Tribunal Superior Eleitoral, no conhecido voto de relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso, em julgamento que aqui eu menciono, utilizou o método quadrifásico para apurar a ilicitude da propaganda em período pré-eleitoral. Na fase 1, ou chamada fase preliminar, verifica-se se o ato possui conteúdo eleitoral, quer seja implícito, quer seja explícito, abrangendo aquelas condutas elencadas no caput e nos incisos do artigo 36A da Lei das Eleições, entre outras. Ausente conteúdo eleitoral, estaremos diante de um ato que escapa da competência da Justiça Especializada, constituindo um indiferente eleitoral, sendo desnecessário ingressar nas fases analíticas seguintes. Presente conteúdo eleitoral passa-se à fase 2, ou fase conceitual, indagando-se se a conduta com a finalidade eleitoral está associada a pedido explícito de voto, sendo este o elemento objetivo, condicionante e expresso constante do caput do artigo 36A em referência. O resultado positivo na fase 2 ter a literalidade do dispositivo legal incidente tipifica a propaganda eleitoral extemporânea. Entretanto, não havendo pedido explícito de voto, ingressa-se na fase 3, ou fase subsidiária, para apurar se, mesmo ausente o pedido explícito de voto, houve a utilização de meios proscritos para a propaganda no período oficial, como os elencados no artigo 37 seguintes da Lei Eleitoral. Finalmente, ausentes os meios vedados de propaganda, ingressa-se na fase 4, que exige a análise de violação do princípio da igualdade de oportunidade entre os candidatos por meio do abuso do poder econômico, político ou religioso. Este, portanto, é o critério quadrifásico contemplado no acórdão de relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso, e aqui eu reproduzo o acórdão do ministro Barroso, e não sendo necessário lê-lo. A postagem, ora impugnada, tem o seguinte conteúdo, e aqui eu reproduzo a postagem. Tem lá uma figura pequenininha, Henrique Miranda Santos, 13 de setembro, às 7h08, com os dizeres: quer conhecer minha trajetória e minhas ações? Então me siga nas minhas redes sociais, exclamação. Instagram, o nome dele, e Facebook também o endereço. Henrique Miranda, hashtag, enfim, Niterói, e a figura, siga minhas redes, Henrique Miranda, oficial, Henrique Miranda Santos, na camisa dele, um HM, Henrique Miranda, Niterói. Isso é o que consta aqui, nesse momento, essa página tinha alcançado 266 pessoas, com 52 comentários e 23 compartilhamentos. Esse é o documento que eu tenho. Passando-se à análise quadrifásica da publicação acima reproduzida, que é objeto presente demanda, não é possível reconhecer na fase 1, que é preliminar, qualquer conteúdo objetivamente eleitoral. Não há referência à pré-candidatura, ao pleito vindouro ou a qualquer outro elemento que denote objetivamente conteúdo eleitoral, ainda que o artigo 36A das eleições expressamente o autorize. Portanto, estamos diante de um indiferente eleitoral, o que dispensa o ingresso nas fases analíticas seguintes.
Mesmo que se admita a existência de conteúdo subjetivamente eleitoral, apesar do risco à segurança jurídica que representa a adoção de critérios subjetivos de aferição de conteúdo, não é possível ultrapassar a fase 2 de cunho conceitual, sendo lícita a publicação também sob o crivo do elemento condicionante expresso contido no artigo 36A. Isto porque não há pedido explícito de voto. Neste ponto, verifica-se que a douta sentença julgou improcedente o pedido formulado na representação, positivando que, abre aspas, a essencialidade da querela repousa na questão de direito relacionada com a proibição ou não pela legislação eleitoral do emprego do impulsionamento durante a pré-campanha, assumindo a acusação e a defesa técnica posições diametralmente opostas sobre o sentido e o alcance das regras positivadas nos artigos 36A e 57C da Lei das Eleições. E aqui eu prossigo. Conquanto o conteúdo da publicação configure um indiferente eleitoral, passa-se à guisa de mera argumentação a análise dos critérios subsidiários estabelecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral, contidos na fase 3 e 4. Alega o Ministério Público Eleitoral que houve, pelo representado, o ilícito emprego de recursos financeiros para alcançar o maior número de pessoas por suas postagens, por meio de impulsionamento que constitui prática vedada em período de pré-campanha a teor do artigo 57C, conforme entendimento deste tribunal especializado, haja vista a menção no referido dispositivo a candidatos e não a pré-candidatos. E essa é a argumentação sinteticamente aqui reproduzida do Ministério Público. E aqui eu reproduzo o 57C, que é vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda paga, portanto, propaganda paga não pode na internet, excetuado o impulsionamento de conteúdo, desde que identificada a forma inequívoca como tal e contratado exclusivamente por partido, coligação, candidatos e seus representantes. Muito bem. A simples leitura do caput do artigo 57C indica que há proibição em caráter geral de qualquer modalidade de propaganda eleitoral paga na internet. Se é propaganda eleitoral e se a propaganda é paga, incide a norma proibitiva. A mini-reforma de 2015 inovou, entretanto, ao excepcionar expressamente o impulsionamento de conteúdos. A razão da exceção é bem simples. O impulsionamento constitui prática conceitualmente paga. Não há e nunca houve impulsionamento sem o atrelado caráter oneroso. Paga-se para impulsionar, podendo o investimento, na linguagem dos internautas, iniciar a partir de R$1. É por este motivo que a proibição de propaganda paga na internet não abrange o impulsionamento. Pretendeu o legislador permitir o uso dessa ferramenta nas campanhas eleitorais, entre aspas, exclusivamente por partidos, coligações, candidatos e seus representantes. Estaria, então, o impulsionamento, como prática onerosa que é, somente autorizada a candidatos e a seus representantes? A resposta é afirmativa. Somente os candidatos podem se valer do impulsionamento no período de campanha eleitoral, pois é nesse período que os candidatos oficialmente se apresentam ao eleitorado. Fora do período de campanha, não há campanha e, consequentemente, ainda não há a figura do candidato em campanha. Teria, então, o artigo 57C proibido o impulsionamento fora do período de campanha, ou seja, na pré-campanha, aos não candidatos ou aos pré-candidatos? A proibição do impulsionamento abrangeria também aqueles atos que, com conteúdo eleitoral, estão autorizados pelo artigo 36A da Lei de Regência e não constituem propaganda antecipada? Por mais que precedentes dessa Corte Eleitoral indiquem o impulsionamento como meio vedado na pré-campanha, como exemplifica o acórdão de relatoria do eminente desembargador Guilherme Couto Castro, datado de 5 de outubro de 2020, dentre outros, ainda assim, apesar dos densos argumentos utilizados, a análise dos objetivos flexibilizadores da mini-reforma eleitoral de 2015
indicam rumo interpretativo diverso. Se o legislador proibiu a propaganda eleitoral paga na internet como uma prática vedada, é razoável admitir que também proibiu para os atos de pré-campanha. Mas se o legislador ressalvou e permitiu o impulsionamento como prática onerosa lícita durante a campanha e silenciou quanto ao período de pré-campanha, não parece adequada por afrontar o princípio da legalidade a interpretação que, ao invés de estender o alcance da permissão legal, cria regra proibitiva onde o legislador não impôs proibição. À luz do silêncio legislativo, mais razão ainda para afastar a proibição quanto à utilização do impulsionamento naquelas situações autorizadas pelo artigo 36A da Lei das Eleições, por não constituir campanha eleitoral antecipada. Nem se fala, então, quando a hipótese envolver um indiferente eleitoral, como no caso ora em exame. É sempre bom lembrar que o impulsionamento de conteúdo de campanha, outrora proibido em razão de seu conceito intrinsecamente oneroso, foi autorizado pela mini-reforma eleitoral de 2015, deixando de ser conduta vedada mediante a observância da regulamentação própria. O entendimento aqui adotado encontra lastro na recente decisão monocrática, proferida agora em junho de 2021, no recurso de relatoria do ministro Sérgio Banhos. Ao apreciar acordo aqui deste Tribunal Regional Eleitoral, concluiu-se por sua dissonância com a jurisprudência do TSE nos seguintes termos. E aqui eu me permito ler somente algumas partes do acordo. E uma delas, abre aspas, na ausência de conteúdo eleitoral ou ainda de pedido explícito de votos, de uso de formas proscritas durante o período oficial de propaganda e de qualquer mácula ao princípio da igualdade de oportunidades, deve-se afastar a configuração de propaganda eleitoral antecipada ilícita, nos termos dos 36A da Lei 9.505. E prossegue Sua Excelência no seu voto. Aqui ele diz que ainda destaca alguns julgados recentes do Tribunal Superior Eleitoral, dentre eles um acórdão do ministro Adhemar Gonzaga, e aqui eu destaco a seguinte parte: a jurisprudência no sentido de que a proibição da propaganda paga na internet, a que se refere o artigo 57C da Lei 9.504, vigente à época do pleito municipal, somente incide quando a publicação ocorre no período da propaganda eleitoral, ou seja, durante a campanha eleitoral. Em voto também do ministro Edson Fachin, citado pelo ministro Banhos, abre aspas, para as eleições de 2016, o Tribunal Superior Eleitoral firmou o entendimento de que para a configuração de propaganda eleitoral antecipada se pressupõe pedido expresso de votos, não podendo depreendê-lo das circunstâncias que envolvem a mensagem impugnada. Como colorário, verifica-se que, se o conteúdo divulgado em período pré-eleitoral não é tido por irregular, a forma de sua veiculação, mediante pagamento na internet, não o será, não podendo o caso se inserir na vedação do artigo 57C das eleições. Ele estava aqui se referindo ao impulsionamento. Prosseguindo aqui o ministro Banhos, abre aspas, na espécie, tendo em vista que o próprio Tribunal ACO afastou a existência de pedido explícito de votos nas publicações realizadas pelo recorrente, hipótese muito semelhante à que nós estamos julgando hoje aqui, em sua página na rede social, conforme os parâmetros fixados por esse tribunal, sob a interpretação do artigo 36A, não é possível reconhecer a propaganda extemporânea com fundamento no 57C, porquanto o mencionado dispositivo permite o impulsionamento de publicação de conteúdo pago na rede social Facebook, desde que observados certos parâmetros. E aqui prossigo eu. Observa-se, portanto, à luz da jurisprudência do TSE, que o impulsionamento em período anterior ao da campanha não constitui prática de per si proibida pela legislação eleitoral, não caracterizando o meio proscrito para a propaganda antecipada ou para a não propaganda, como é o caso dos autos, concluindo-se nesse ponto
negativamente ao exercício analítico na fase 3, anteriormente referida. Por fim, no que tange à fase 4, que exige perquirir sobre a violação do princípio da igualdade de oportunidade entre os candidatos e sobre o eventual abuso do poder econômico, político ou religioso, não se verifica, na hipótese, desequilíbrio na balança de oportunidades ou qualquer abuso. Se, de um lado, não se colhe indícios de que o impulsionamento praticado tenha alcançado um número vultoso de possíveis eleitores, de molde a desequilibrar futuro pleito por meio de vantagem exagerada, de outro, quanto ao volume utilizado de recurso, deve-se fazer considerações sobre gastos de pré-campanha que, em tese, deveriam caracterizar abuso do poder econômico. Sobre a matéria, colaciona-se parte do voto do ministro Luiz Fux, trazidos em recurso de relatoria do ministro Tarcísio Vieira de Carvalho, no qual o ministro Fux na qual aquela corte fixou a tese aplicável nas causas de propaganda extemporânea para as eleições de 2018 e posteriores. E abre aspas aqui. Uma primeira corrente está no voto do ministro Fux, de viés liberal, pugna pela impossibilidade de sanção pela realização de gastos na pré-campanha ante a ausência de proibição expressa. Segundo os seus defensores, a liberdade para a manifestação do pensamento englobaria os gastos que lhe são subjacentes. Nessa direção, entende-se que a omissão legislativa não pode significar proibição, mas, ao contrário, permissão, conforme se extrai do princípio da legalidade. Ora, se o legislador entende que os atos de promoção pessoal são legais, não são atos de propaganda extemporânea e não tem o condão de ferir a isonomia entre os postulantes a cargo público, estes não podem ser punidos e proibidos apenas por possuírem um custo. Em sua conclusão, o eminente ministro explicita o critério de análise dos gastos de pré-campanha, abre aspas. Em síntese, a posição pela completa proibição de realização de gastos não me parece apropriada, não apenas por veicular uma visão irreal da política, mas principalmente por reduzir a liberdade de expressão a um conceito meramente formal, órfão tanto da eficácia como tanto de eficácia como de substância. É preciso, portanto, buscar-se meio termo, isto é, uma forma de acomodar as garantias constitucionais em evidência, tendo-se como parâmetro, obviamente, o quadro normativo posto, com o fim de evitar a imposição de restrições contra a legem, estipuladas para além das alternativas de coibição permitidas pelo sistema. A esse respeito, entendo desnecessário que a salvaguarda da igualdade de condições seja feita mediante a completa exclusão do dinheiro no momento da pré-campanha, tanto porque o dinheiro é elemento imprescindível para a plena realização da liberdade de expressão, como ainda pelo fato de que os casos de abuso podem ser examinados e eventualmente sancionados a posteriori por esta justiça especializada, inclusive em sede de ação de investigação judicial eleitoral nas hipóteses de abuso de poder. Retomando vale ainda destacar a decisão monocrática proferida pelo eminente ministro Alexandre de Moraes ao analisar acórdão aqui do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro. E Sua Excelência, assim, votou. A partir dos fatos extraídos do acórdão regional, percebe-se que o conteúdo publicado pelo agravante possui apenas conotação política e não envolveu o pedido explícito de votos, de modo que a mensagem veiculada não resultou contrária ao preceito normativo do artigo 36A da Lei das Eleições. Há de se notar ainda que o impulsionamento eletrônico de conteúdos em rede social é admitido no período de campanha, observadas as regras do artigo 57C. No caso em apreço, de todo modo, o que temos são publicações sem o devido dimensionamento do conteúdo propagado em ambiente virtual, o que reforça a atipicidade da conduta.
Sob o aspecto da igualdade de chances, esta deve ser aferida considerando-se os critérios da reiteração da conduta, do período de veiculação, da dimensão, custo, exploração comercial, impacto social e a abrangência, conforme assentado pelo colegiado desta Corte no julgamento de recurso da lavra de relatoria do ministro Tarcísio Vieira de Carvalho Neto. Tal circunstância não restou apurada no acordo impugnado, de forma que é inviável presumir lesão ao princípio referenciado, que aqui ele deu provimento ao agravo para dar provimento ao recurso especial e julgar improcedente a representação. Retomando aqui, é importante mencionar que, diante dos critérios explicitados pelo ministro Alexandre de Moraes, quais sejam da reiteração da conduta, do período de veiculação, dimensão, custo, exploração comercial, impacto social e abrangência, que o fato objeto da presente representação não violou a igualdade de oportunidades de candidatos e nem ostentou peculiaridades a refletir abuso do poder. O impulsionamento de conteúdos no Facebook, na hipótese dos autos, ao custo total de R$ 3.043,22, representa aproximadamente 0,746%, ou seja, 0,7 e fração por cento do limite legal das despesas permitidas na campanha para o cargo de vereador das eleições de 2020. Não constitui prática reiterada ou com potencial impacto publicitário. Portanto, no âmbito do presente feito, não se observa qualquer ilicitude eleitoral a ensejar a pretendida punição. De todo exposto, não obstante os outros argumentos trazidos a lume pelo eminente relator e pelos votos dos eminentes colegas que me antecederam, peço vênia e ouso divergir, encaminhando o voto pelo desprovimento do recurso com a manutenção da sentença de improcedência. Então, eu peço desculpas pelo voto longo, mas eu precisava abordar todos esses aspectos que o caso exigia. Então, muito obrigado, esse meu voto. Obrigado, desembargador Elton Leme. Então, só para relembrar aos demais pares, o relator, o desembargador Afonso Henrique, votou no sentido do provimento do recurso para aplicar a multa de R$ 5.000 prevista no artigo 36, parágrafo 3º da Lei 9.504 de 97, sendo então acompanhado pelos desembargadores André Corte Vieira Lopes e Kátia Junqueira, que divergiu apenas com relação ao fundamento, aplicando a multa com base no 57C da 9.504. O desembargador Elton Leme, no seu voto vista, está votando no sentido de negar provimento ao recurso. Então, ficaram de aguardar à vista o desembargador Luiz Paulo da Silva Araújo Filho e Tiago Santos Silva. Então, como vota desembargador Luiz Paulo? Senhor presidente, antes de qualquer outra coisa, eu quero parabenizar o doutor Elton por esse belíssimo voto acadêmico erudito, bom, rememorar as nossas conversas de direito há tantos anos atrás. Doutor Elton, sempre brilhante, erudito, trazendo o direito, desenvolvendo a ciência jurídica de uma forma muito exata. Mas eu vou pedir vênia, senhor presidente, para divergir. Eu vou acompanhar o relator por motivos, na verdade, bem mais pragmáticos e, se preferirem, processuais, do que em razão dessa revisão da teoria, em razão do artigo 36A da Lei 9.504. E por que eu digo isso? Quando o doutor Elton pediu vista, ele comentou as decisões recentes que havia no TSE, e eu fui acompanhar exatamente qual era a situação da jurisprudência. E eu sempre externo, Vossas Excelências me perdoem, eu sempre externo minhas perplexidades, né, com clareza e objetividade. Eu vi que também no TSE nós temos vivido a mesma incoerência, por assim dizer, de julgados que nós temos nos tribunais superiores. Porque, retomando desde o início a história, uma coisa que eu acho muito importante, talvez extremamente significativa para o meu voto, é que depois do voto do Dr. Guilherme Couto, que o Dr. Elton mencionou, que foi o leading case,
que analisou o artigo 57B4, B da Lei das Eleições, como se costuma dizer aqui, do 557, do 57C. Eu estava muito convencido dessa teoria. Mas depois do voto do Dr. Guilherme Couto, teve a consulta 600.478/24, que foi relator o desembargador Paulo César Vieira de Carvalho Filho, na qual foi ratificada o voto do Dr. Guilherme Couto, pelo plenário do TRE, do nosso tribunal. E esse acórdão foi anterior, o acórdão da consulta é anterior à prática do candidato. Então, na hora que o candidato assumiu essa conduta, estava, como ainda está até hoje, em vigor a decisão dessa consulta, que, bem ou mal, é um norte objetivo, que os candidatos, em princípio, deveriam obedecer, até para que nós tenhamos uma igualdade entre os candidatos, até que a norma venha ou viesse a ser revista. E no TSE, eu me surpreendi também, o doutor Elton mencionou com perfeição, claro, mas uma situação também bem delicada, porque o pleno do TSE, o relatório do ministro Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, por unanimidade, ratificou o acordo do nosso TRE do Dr. Couto. Então, nós temos um acordo unânime do plenário do TSE no RESP 069791, que manteve o precedente do Dr. Guilherme Couto. Apesar do precedente do pleno do TSE, que, em tese, devia vincular as decisões monocráticas, até por força do artigo 927 do Código de Processo Civil, porque nós queremos uma jurisprudência estável, íntegra e coerente, mas tem de haver uma dedicação a isso. Mas, apesar da decisão do pleno do TSE, nós temos realmente as decisões monocráticas do ministro Alexandre de Moraes, do ministro Sérgio Banhos e do ministro Edson Fachin, até que, em uma certa linha, também sustentam, cujas teses monocráticas foram tão bem expostas pelo Dr. Elton. Mas a última decisão do TSE, também monocrática, do ministro Luiz Felipe Salomão, foi no sentido da decisão plenária. Então, até hoje, no próprio TSE, se nós descontarmos as 3 decisões monocráticas em sentido contrário à decisão plenária, nós ainda temos, em tese, 4 votos. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Na verdade, em relação ao ponto que o doutor Elton trouxe hoje, de uma releitura dos artigos 57B e C a partir do 36A, realmente é uma coisa que eu vou me dedicar a estudar agora, porque achei extremamente interessante. Mas, por hora, enquanto não houver uma revisão madura dessa posição, eu acho que, até por um dever primeiro, né, de uma certa, eu diria coerência, mas eu não quero usar esse termo, porque eu não estou dizendo que o voto doutorado não seja coerente. Não é essa a perspectiva. Eu acho que é uma linha nova, inovadora, que merece ser explorada, desenvolvida com um conceito, conceitualmente de uma forma brilhante, mas enquanto não houver um amadurecimento, enquanto nós não tivermos condições de realmente rever, aí implicaria rever até a consulta originária, né? Eu prefiro, nesse momento, enquanto a matéria gera controvérsia no próprio TRE, enquanto a matéria gera decisões monocráticas colidentes à decisão plenária e à decisão monocrática coincidente com a decisão plenária. Enquanto nós estamos nesse grau, né, de conflito, digamos assim, divergência jurisprudencial, eu, até por ter sido, repito também, não ter tido tempo de estudar com profundidade, na verdade eu não tive tempo, infelizmente, de ler o voto do Dr. Elton, porque eu procurei, mas estava em nome do Dr. Tiago, acabei não achando, mas, de qualquer forma, na situação atual, né, como a postura do candidato, isso para mim é extremamente relevante, foi depois da consulta unânime respondida pelo tribunal de que a conduta dele não seria legítima
no conceito posto a partir do voto do Roberto Barroso. Então, nesse momento, eu prefiro seguir a orientação prevalecente, tanto no plenário do TSE, como, de uma forma muito especial, em relação ao precedente da consulta do próprio Tribunal Regional Eleitoral. Tá? Porque até agora era o Norte que deveria ter sido observado por todos os candidatos. Então, por essa questão eminentemente pragmática, essa preocupação só em, por enquanto, tentar manter a jurisprudência que ainda prevalece, até que haja uma rediscussão, né, dentro daqueles parâmetros de segurança que exigem a tomada, a modificação de postura de jurisprudência dos tribunais. Por esse motivo, pedindo a máxima vênia ao meu querido amigo Dr. Elton Leme, eu vou acompanhar o relator, senhor presidente. Obrigado, desembargador Luiz Paulo. Como vota desembargador Tiago Santos? Senhor presidente, eminentes pares, eu quero aqui iniciar a minha deliberação aqui parabenizando o desembargador Elton Leme pelo brilhante voto. É um tema, realmente, eu sempre fui um estudioso do direito eleitoral, sempre tive muitas reflexões, mas o voto vista do desembargador Elton Leme me fez refletir e me fez aderir integralmente os seus fundamentos. Peço vênia ao eminente desembargador relator e vou fazer 2 destaques que me convenceram muito do voto do desembargador Elton Leme. Primeiro, eu não consigo vislumbrar, mesmo tentando uma interpretação bem extensiva, violação do artigo 36A, no que tange às publicações do então pré-candidato. Ele convida as pessoas para conhecerem a trajetória dele nas redes sociais. Num segundo momento, faz uma explanação que ele tem um projeto relacionado à IPTU e, dentro do previsto no 36A, são condutas que estão dentro dos parâmetros estabelecidos nesse dispositivo. Por outro lado, também, e o desembargador Elton foi insofismável nesse ponto, no que tange ao artigo 57C, da Lei 9.504/97. Não há uma vedação ali expressa sobre o impulsionamento na campanha. Então, eu refleti muito sobre esse ponto específico, eu não sinto à vontade que essa omissão legislativa seja interpretada de modo a criar uma penalidade. Os precedentes do TSE falam muito sobre isso. Essa omissão legislativa, essa interpretação extensiva, ao meu ver, ela não pode ser interpretada, neste caso, para criar uma vedação e, quiçá, uma penalidade para aquele então pré-candidato. Então, sem me alongar muito, porque o desembargador Elton teve um voto de muita profundidade e bem lançado, parabenizo novamente, estou acompanhando a divergência, senhor presidente. Obrigado, desembargador Tiago Santos. Então, o resultado foi o seguinte: por maioria de votos, foi dado provimento ao recurso nos termos do voto do desembargador relator, no que foi acompanhado pelos desembargadores André Cortes e Luiz Paulo. Divergiu quanto ao fundamento da multa a desembargadora Cátia Junqueira. Ficaram vencidos totalmente os desembargadores Elton Leme e Tiago Santos, que negavam provimento ao recurso. Esse é o resultado, e eu agradeço a todos, e especialmente agradeço ao desembargador Luiz Paulo da Silva Araújo Filho e ao desembargador Tiago Santos Silva, que compareceram para compor este quórum de julgamento. Muito obrigado ao desembargador Tiago e desembargador Luiz Paulo. Obrigado eu, presidente. Até a próxima. Um abraço, doutor Rico, prezados colegas. Até breve. Obrigado. Tchau, tchau. Agradeço, presidente. Uma boa tarde a todos os membros do tribunal, funcionários, e estou sempre à disposição. Um abraço. Obrigado, desembargador Tiago. Então, vamos agora a retomar a pauta ordinária. Eu tenho aqui o segundo processo da pauta, o número 79-80,
da relatoria do desembargador Vitor Marcelo são embargos de declaração em propaganda eleitoral. Embargante Eduardo da Costa Paz e embargado do Ministério Público Eleitoral. São embargos de declaração. Com a palavra, o desembargador relator. Presidente, mais membros da Corte, aqui a questão é de um embargo de declaração que eu estou negando provimento, porque nós sabemos que os embargos de declaração eles se prestam para sanar uma obscuridade, uma contradição, uma omissão, erro material. E, no caso aqui, se alega um suposto vício de obscuridade. Só que, eu até menciono isso no voto, a obscuridade ocorre quando falta clareza e precisão na decisão. Aí cito, Doutrina, Manual de Processo Civil, volume 1, Daniel Amorim, 10ª edição, e seguindo, logo, para que a parte alegue uma obscuridade, a mesma deve indicar expressamente o trecho da decisão que entende não ser possível a sua compreensão. Neste caso, o embargante alega uma suposta obscuridade, mas não destaca, não acorda onde estaria essa obscuridade. E tenta, na verdade, o reexame de mérito, que os embargos de declaração, nós sabemos, é um meio impróprio. Então, por esse motivo, eu estou negando provimento ao recurso. É assim como voto, presidente. Obrigado, desembargador Vitor, que está votando no sentido de negar provimento aos embargos de declaração. Há alguma divergência? Não havendo divergência, por unanimidade de votos, foi negado provimento aos embargos nos termos do voto do desembargador relator. Este é o resultado. Temos mais um embargo de declaração, é o número 3 da pauta, é o 712-06, da relatoria do desembargador Vitor Marcelo. São embargos de declaração numa exceção de suspeição. 712-06. Com a palavra, o relator. Presidente, inicialmente apenas para mencionar que houve um pedido feito pelo embargante no sentido de retirar o processo de pauta, invocando uma questão que já foi decidido por Vossa Excelência acerca da redistribuição deste processo, desse processo da exceção de suspeição, porque o desembargador Pedro de Carvalho terminou o seu mandato biênio e aí foi feita uma redistribuição e Vossa Excelência decidiu que, no caso aqui, não se aplicaria o regimento interno, mas sim o artigo 930, parágrafo único do Código de Processo Civil, que diz: o primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para o eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo. Então, com essa fundamentação, Vossa Excelência determinou redistribua o presente feito por dependência ao recurso criminal, número tal, de relatoria do excelentíssimo desembargador eleitoral Vitor Marcelo Rodrigues. Então, a questão suscitada pelo embargante com o objetivo de retirar o processo de pauta já foi decidido por Vossa Excelência. Então, vamos analisar efetivamente os embargos. Aqui, me parece que posso invocar parte da fundamentação do julgado anterior. Todos nós sabemos, está no Código de Processo Civil, embargo de declaração. Eu tenho que apontar contradição, tenho que apontar obscuridade, tenho que apontar omissão, tenho que apontar um suposto erro material, aqueles, obviamente, todos elementos mencionados no artigo 1022 do novo Código, novo não mais, do Código de Processo Civil de 2015. O que se deseja nesses embargos?
reexaminar matéria já decidida por essa Corte, o que efetivamente não cabe. Esse meio é o meio impróprio para tal fim. Se alega uma contradição que, na verdade, não existe no julgado. Então, por esses fundamentos, tá? Por inexistência do vício, e sim com o intuito do embargante de reexaminar matéria já julgada, é que eu estou negando provimento aos embargos, presidente, assim como eu voto. O relator está negando provimento aos embargos de declaração. Há alguma divergência? Senhor presidente, eu tenho só uma dúvida se por acaso não estaria impedido nesse processo aqui pela atuação da então desembargadora Cristiane Frota. Não constou a atuação dela nesse processo, foi um embargo de declaração, e eu lendo, tendo em vista as partes aqui envolvidas, eram muitos processos, né? Eu fico só na dúvida. Vossa Excelência prefere ficar fora do quórum de julgamento, então, para evitar qualquer dúvida? Talvez sim, né? Por precaução. Por impedimento. Que aqui já é suspeição. Suspeição. É uma confusão, pois é. Então, pode ter alguma quadro da análise do meu impedimento. Não, poderíamos, então, registrar que Vossa Excelência não votou em razão desta dúvida. Não sei se há alguma outra objeção. Em não havendo, eu declaro que o resultado do julgamento é de negar provimento aos embargos de declaração nos termos por unanimidade, nos termos do voto do relator, ficando registrado o impedimento do desembargador Elton Leme para funcionar neste processo. Este é o resultado. Então, vamos ao quinto processo da pauta, da relatoria da desembargadora Cátia Junqueira. É o 597-82. É uma petição de requerimento de regularização da situação de inadimplência de prestação de contas. O requerente é Leandro Pereira Serrano. Interessado? Não havendo, com a palavra, relator. Senhor presidente, demais pares, trata-se de uma petição de regularização de prestação de contas com pedido de tutela antecipada de candidato ao cargo de deputado estadual nas eleições de 2018, que teve suas contas julgadas como não prestadas por esta Corte. Esse candidato recebeu um valor correspondente a R$5.000 do fundo partidário para aplicação em sua campanha, sendo determinada na prestação de contas originária a devolução ao erário desse valor. Nesta petição, neste requerimento, ele apresenta a GRU no valor respectivo, comprovando o recolhimento, e requereu liminar para emissão de certidão de quitação eleitoral, informando, solicitando ao final ainda que as contas de campanha sejam consideradas prestadas. O pedido liminar foi indeferido, visto que o impedimento à obtenção de quitação eleitoral persiste até o fim da legislatura, para a qual concorreu, ainda que apresentadas as contas. Houve, posteriormente, pedido de reconsideração da decisão liminar, também indeferido pelos mesmos fundamentos. No caso, o órgão técnico, em seu parecer, informa que as contas não foram apresentadas nos termos do artigo 55 da Resolução TSE 23.607/2019, tendo em vista que não houve apresentação de mídia gerada pelo sistema SPCE e que houve ainda movimentação financeira e sobras de campanha. Além de tudo isso, o órgão técnico ressalta a ausência de assinaturas do contador e do candidato no extrato da prestação de contas final, irregularidade grave que impediria a regularização pretendida caso houvesse apresentação da respectiva mídia, identificando ainda, por meio de análise dos extratos bancários, depósito não declarado na prestação de contas final. O órgão técnico informa ainda que, pela ausência de efetiva apresentação de contas, abre aspas, restou prejudicada a identificação de recursos de fontes vedadas, fecha aspas,
opinando pelo indeferimento do pedido de regularização. A douta Procuradoria Regional Eleitoral opina pela improcedência do requerimento de regularização. Eu determinei a intimação do requerente para manifestação sobre o parecer técnico, quedando-se o mesmo inerte. Então, senhor presidente, demais pares, diante de todo esse exposto, eu estou julgando improcedente o pedido de regularização, mantida a vedação à obtenção de quitação eleitoral, conforme dispõe o artigo 80, inciso 1 da Resolução TSE 23.607 de 2019, e determinando ainda que seja certificado nos autos da prestação de contas original todo o conteúdo do quanto aqui decidido. É como voto, senhor presidente. Obrigado, desembargadora Cátia Junqueira, que está votando para julgar improcedente o pedido de regularização das contas. Como vota, desembargador Afonso Henrique? Presidente, eu acompanho o voto da eminente relatora. Obrigado, desembargador Afonso Henrique. Como vota, desembargador André Lopes? De acordo com o voto da relatora, senhor presidente. Obrigado, desembargador André Lopes. Como vota, desembargador Elton Leme? Eu acompanho a eminente relatora, presidente. Obrigado, desembargador Elton Leme. Como vota, desembargador Reis Fried? Acompanho também, senhor presidente. Obrigado, desembargador Reis Fried. Como vota, desembargador Vitor Marcelo? Acompanho a nobre relatora, presidente. Obrigado, desembargador Vitor Marcelo. Então, por unanimidade de votos, julgou-se improcedente o pedido de regularização da prestação de contas. Este é o resultado. Eu encaminhei a todos os membros da Corte uma proposta de resolução de alteração do regimento interno do nosso tribunal para adequá-lo às regras de distribuição por prevenção, com fundamento no artigo 260 do Código Eleitoral, naqueles casos das eleições majoritárias municipais, e a redação do artigo 40, que seria 40A, ficaria o seguinte: nos casos de distribuição com base no artigo 260 do Código Eleitoral, havendo vacância do cargo de membro efetivo ao qual originalmente cometida a relatoria dos feitos jungidos à sistemática de prevenção nele estabelecida, serão os autos remanescentes no gabinete e todos aqueles que vierem a aportar no tribunal necessariamente distribuídos ao sucessor. Enquanto perdurar a vaga, diz o parágrafo único do titular, os feitos de que trata o caput serão distribuídos ao substituto, observada a ordem de antiguidade e a classe. Provida a vaga, os feitos serão redistribuídos ao titular, ressalvada a hipótese em que o substituto já tenha requerido a inclusão do processo em pauta para julgamento. E mantida a distribuição que eventualmente já tenha sido feita com base na nossa resolução anterior, que estabelecia que, na verdade, não se considerava o órgão julgador, mas sim as pessoas. Então, quando havia troca de pessoas, havia uma redistribuição, o que acarretou, durante algum tempo, uma série de problemas, inclusive com prejuízo para a assessoria, que muitas vezes não tinha conhecimento e recebia vários casos, enquanto que o gabinete anterior, que já conhecia os casos, não é, já poderia certamente desenvolver um trabalho mais rapidamente. Então, essa é a proposta de resolução que eu encaminhei para nós adequarmos a distribuição, que, inclusive, este é o sistema que o TSE está adotando e que foi o parâmetro utilizado pelo PJE. Então, isso, inclusive, permite que aquela compensação das distribuições de acordo com o PJE se faça adequadamente, evitando que se tenha que fazer manualmente, né, uma distribuição e que não sabemos exatamente depois que prejuízo se poderia causar ao gabinete com relação a um eventual descompasso, né, nessa questão da compensação das distribuições. Então, essa é a proposta de resolução que eu submeto ao plenário e como vota o desembargador Elton Leme? Senhor presidente, pela aprovação. Obrigado, desembargador Elton Leme. Como vota o desembargador Reis Fried?
Igualmente, senhor presidente, pela aprovação. Obrigado, desembargador Rischfried. Como vota desembargador Vitor Marcelo? Também pela aprovação, presidente. Obrigado, desembargador Vitor. Como vota a desembargadora Kátia Junqueira? Senhor presidente, antes de proferir meu voto, eu gostaria de parabenizá-lo pela iniciativa, inclusive acredito que vai contribuir muito com a questão da celeridade processual típica da Justiça Eleitoral. E, nesse sentido, eu voto pela aprovação da resolução. Obrigado, desembargadora Kátia. Como vota a desembargador Afonso Henrique? Presidente, também parabenizo pela iniciativa e também pela aprovação, senhor. Obrigado, desembargador Afonso Henrique. Como vota o desembargador André Lopes? Pela aprovação, senhor presidente. Muito obrigado, desembargador André Lopes. Então, por unanimidade de votos, foi aprovada a resolução. Este era o último processo da pauta de hoje. Eu quero agradecer muitíssimo a todos e a todas que contribuíram para esta sessão de julgamentos e quero convidar para a próxima terça-feira, às 15 horas, dia 20 de julho, para a sessão do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro. Uma boa tarde a todos e a todas. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Bom fim de semana. Obrigado, bom fim de semana a todos e a todas.